Boa noite, seja bem-vindo a mais um momento de reflexão no 7 a 7. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto delicado que certamente nós precisamos de sabedoria e graça da parte de Deus para sermos simultaneamente firmes e amorosos na proclamação da mensagem bíblica. Como nós devemos responder à abordagem de acusadores que dizem que os cristãos são homofóbicos e que, portanto, desenvolvem discursos de ódio e são hostis para com o homossexual, ou para com os homossexuais em linhas gerais. Primeiro, nós precisamos reconhecer que toda postura hostil, agressiva, que denigra o próximo, é uma atitude pecaminosa para com aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus, independente das suas escolhas morais e da sua conduta. Nós precisamos, portanto, repudiar uma postura hostil para com o semelhante. Por outro lado, a nossa palavra, como nos diz o apóstolo Paulo, deve ser sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Colossenses 4:6. O que significa dizer que nós devemos falar a palavra de Deus com firmeza, denunciando aquilo que ela denuncia como transgressão, como desobediência daquilo que foi revelado da palavra do Senhor, sejam quais forem os pecados. É verdade que ao longo do tempo, da história e das culturas diferentes, atitudes são condenadas e outras são absolvidas. Atos são louvados e outros são discriminados. Contudo, Deus não nos deixou entregues à relativização da cultura ou da época, do elogio ou do momento. Portanto, nós devemos apresentar a palavra com fidelidade, mostrando que, de acordo com a palavra de Deus, a prática da sexualidade fora do casamento heterossexual monogâmico é pecaminoso. Por outro lado, a graça do Senhor é suficiente para perdoar, renovar, capacitar e santificar quaisquer pecadores arrependidos que devem ser objeto também de nossa compaixão. Que Deus nos abençoe. Ouça um pequeno trecho de um debate de alguns teólogos norte-americanos falando sobre a hostilidade do presente momento e a dificuldade que é se posicionar a este respeito. É uma coisa séria que nós temos que enfrentar hoje em dia, porque se você expressar desaprovação por qualquer forma de comportamento na cultura, você provavelmente será acusado de praticar o discurso de ódio. E mesmo homofobia, a própria palavra sugere medo de quem tem uma determinada orientação sexual. Eu não acho que tenha nada a ver com medo. Acho que tem a ver com se este é um padrão de comportamento aceitável para Deus. E se pregarmos o que a Bíblia ensina, então isso irá significar que odiamos as pessoas que estão nessa coisa. Isso é realmente uma inferência tola. E eu tenho amigos homossexuais, pessoas que são homossexuais, que eu amo. E eles são o meu próximo. E eles sabem muito bem que eu não acredito que Deus aprova o comportamento deles. Mas eles entendem que eu ter chegado a essa conclusão não tem nada a ver com o que eu sinto a respeito deles como pessoas. Eu posso amá-los tanto quanto amo as pessoas que não estão envolvidas nesse tipo de atividade. E então dizer que alguém que expressa desaprovação por uma condição particular está engajado em discurso de ódio, homofobia, é simplesmente calúnia. Mas acho que está aumentando. Nós estamos vendo cada vez mais essa trajetória na cultura. E vejo dentro de um período muito curto de tempo, pregadores sendo chamados para o tapete e ameaçados com a perda da isenção deles, do imposto de renda e assim por diante, se pregarem contra o comportamento homossexual, o casamento gay, sabe? E sabe, já há histórias sobre pessoas que não fazem bolos para casamentos do mesmo sexo, não fornecem flores para o casamento do mesmo sexo.
que tiveram consequências significativas por isso e tiveram que pagar. E eu vejo o dia se aproximando, e pode ser nas próximas 2 semanas, onde se alguém vier para St. Andrews e eles quiserem que eu realize um casamento do mesmo sexo, vou dizer a eles, não, eu não posso. E se o governo disser, você é obrigado a fazer, ou você irá para a cadeia, eu espero que os meus amigos me visitem na prisão. Muitas pessoas dizem que você está sendo homofóbico. O que elas estão tentando fazer é simplesmente te cancelar para que não tenha mais conversa. Existem muitas pessoas que, quando você está evangelizando, elas dizem, você está testemunhando para elas, achamos que você é homofóbico. Você tem que entender a mentalidade que eles têm frequentemente. A mentalidade é que, se você rejeitar esta parte da vida deles como sendo moralmente errada diante de Deus, eles enxergam isso como parte de sua identidade essencial. Então, o que eles ouvem você dizer é que eu não estou apenas dizendo que você é um pecador, eu estou dizendo que você é algo menos que um humano e repulsivo, porque estou negando algo que está no centro de quem você é. Não devemos nos ofender com isso. Devemos dizer que isso nos mostra qual é o nosso projeto de compartilhar o Evangelho. Parte do que estamos compartilhando é que essa identidade pessoal está errada. Esse entendimento de quem eu sou está errado. E esse entendimento de algumas das pessoas que estamos falando pensam, se o Evangelho está abordando essa parte da minha vida, então o Evangelho não tem o direito de questionar isso. Temos que expor isso com a luz do Evangelho. Algumas pessoas também estão dizendo que estão, de alguma forma, fora do alcance do sangue de Cristo, porque eles não podem imaginar o que seria para eles serem redimidos. Isso também precisa ser exposto com a luz do Evangelho. Então eu acho que quando somos acusados de ser homofóbicos, intolerantes ou rígidos, nosso primeiro pensamento não deveria ser, quão errado você está sobre mim. Nosso primeiro pensamento é, o quão errado você está sobre você. E o quão errados todos nós estamos à parte da palavra de Deus à luz do Evangelho. Então nós não desistimos dessas pessoas e não recuamos, continuamos prosseguindo, seguindo em frente com o Evangelho e com o testemunho que nós temos.